Esse é o capítulo 7 que você Esse tinha já, falado? esse é o capítulo 7 que vai cair na prova. Esse aqui é o 2, esse aqui é o 9. A nossa prova ficou para quinta-feira? Ou terça, ou na outra quinta? Sem ser Essa nessa, na próxima. é na próxima ainda. Uhum. Esse é o capítulo 9. Capítulo 7, 8 e 10. Capítulo 7 ainda é a parte de série de Fourier, convergência uniforme, essas coisas não caiu na prova, né? Ficou para outra. O capítulo 8 é o que a gente estava fazendo, que era da equação de Laplace. E o capítulo 10 é as transformadas de Fourier. Né? Aí eu deixei para vocês estudarem, porque é um pouco mais puxado. Geralmente eu peço uma semana antes, né? A princípio a gente faria a matéria até quinta e aí eu daria, mas aí como essas coisas são mais difíceis, eu estou dando 2 semanas antes, então fica aí esses capítulos só, e aí que o próximo é para a última prova. Gente, que dia que é a prova que eu tinha anotado dia 25? Dia 25, Era. Vai ser 20. Ele mudou de terça para quinta. né? Aí é dia 27? Ou dia 20? Isso. Dia 27. 27, isso. 27. Beleza. Obrigada. Vamos lá então, pessoal, acho que já está mais ou menos bastante gente aí. Vamos começar então, o que a gente está fazendo, que nem esses dias aí foi a equação de Laplace, né? E hoje a gente vai começar com a equação do calor, tá? E aí vocês vão ver uma pequena diferença aqui. Na verdade, grande, né? Aqui a gente vai abordar do mesmo, muito parecido, usando o método de separação de variáveis, mas vocês vão ver que a gente vai ter, ao invés de no caso da barra infinita, ao invés de uma série de Fourier, tá? A gente vai ver que vai aparecer a transformada de Fourier. Por isso que aqui no livro da Valéria, se vocês verem, ela faz o capítulo 6, 7, 8, 9 e o 10. Eles estão linkados porque é o seguinte, eles são exatamente onde que juntam o método de separação de variáveis com a parte de série de Fourier e transformada de Fourier. Ela faz isso porque nessa equação do calor, quando você faz as contas, principalmente no problema da barra infinita, ela vai ela vai te levar na verdade, a transformada de Fourier, tá? Para resolução do problema. Eu não gosto de fazer assim, eu prefiro já engatar a série de Fourier com transformada de Fourier. Talvez repense aí para ver se o método dela é melhor, né? Teria que pensar um pouquinho. Mas aqui, então, por isso que o livro aparece nessa sequência, tá? É porque esse problema aqui da equação do calor, o da barra infinita, tá? A gente vai ver dois. Ele leva a transformar de Fourier, tá? Mas vamos lá, então, equação do calor, todo mundo já lembra, né, lá do começo do curso. Uma equação do calor, equação de fusão, tá? Então, ela é o seguinte, ela é o problema UT alfa ao quadrado xx, tá? Para x de t aqui, no intervalo aberto de 0 até L, tá? Então, a variável x está variando nesse pedacinho aqui, tá? E o tempo, né? De 0 até a mais infinito. Essa equação aqui, esse problema depende do tempo, né? Diferente da equação de Laplace, que era não dependia do tempo. Ela descreve lá, a equação de Laplace descreve fenômenos estacionários. Aqui a gente escreve fenômenos de difusão, ou difusão no seguinte sentido, um espalhamento de calor ou outra coisa assim. Né? A, a parte do problema de contorno, então aqui a gente pode pensar que eu estou numa barra de tamanho de comprimento L, tá? E essa barra, nas pontas dela, né, o de x, o de 0t e o de lt,
ela é zero, quer dizer que essa barra ela está presa nas pontas. Você não tem movimento, porque o de xt ela descreve o movimento transversal da barra. Ou pode pensar aqui também, não, aí no caso a equação da onda, mas os movimentos transversais, né? Ele descreve o calor como ele nas seções transversais dessa barra, né? Lá no coisa que eu estou falando aqui não está tendo troca de calor, né? Está presa, né? Presa é quando a equação da onda. Ela fala que a troca de calor aqui é zero, não está tendo troca de calor nas pontas, tá? Dessa barra. E aqui me dá mais ou menos até como se fosse a temperatura inicial, né? A temperatura inicial começou com F, U de x0, U de x0, F de x. Então a gente tem um problema misto aqui, onde as condições de contorno são essas daqui, e a condição inicial é essa aqui, tá? A F aqui a gente vai tomar contínua, tá? E satisfaz, e tem que satisfazer a condição de compatibilidade, né? Quando o x for 0 e L, a F tem que ser F de 0 tem que ser igual a 0, tem que ser igual a F de L para bater com isso aqui, ó, tá? Então, isso é um problema misto, que a gente já tinha visto, tá bom? Resolve da mesma forma, então a gente vai procurar soluções de que da onde? Na que classe? Quando eu tomar o fecho do conjunto, eu vou querer que ela seja contínua, tá? Até para bater com a condição inicial, né? A F é contínua, então eu quero para o fecho, né, para incluir nos bordos e tudo, eu quero que ela seja contínua e ela seja de classe C2 no interior do meu conjunto, tá? Aqui é como se eu tivesse, se você pensar o 0 a L, é como se eu tivesse uma faixa infinita, né? Que o tempo, se eu colocar o tempo no eixo Y, então é como se eu tivesse uma faixa vertical infinita, onde a gente está procurando as temperaturas dentro dessa faixa aí, tá? E aí no interior da faixa ela tem que ser de classe C2. E nos bordos, pelo menos nos bordos, né? Porque se ela é de classe C2, é claro que ela é contínua, mas aí nas beiradas, na cáscara dessa faixa, né? A gente pode dizer, né? Nas retas ali, ela tem que ser contínua, tá? E aí a gente aqui usando esse problema ainda é o problema para padrão de separação de variáveis, né? A gente faz separação de variáveis, supõe que uma função depende só de x, a outra só de t, resolve o problema, a gente vai chegar nessa aqui, tá? Na solução vai chegar u nessa função, tá? Onde o b aqui a gente já sabe como calcula, né? Isso aqui, e a gente já conhece também os nossos autovalores, né? Esse alfa quadrado, desculpa, o n quadrado, π quadrado, l quadrado, isso daqui é exatamente o lambda, né? Que é o nosso autovalor. E isso aqui são os coeficientes de Fourier, tá? Então aqui ainda a gente tem envolvendo a série de Fourier. E aí o que acontece? Quando eu imponho a condição inicial, eu vou ter isso aqui, olha. E aí a gente sabe que, olha, aqui observando isso aqui, essa coisa aqui vai convergir, né? 1,5 aqui ela vai convergir 0 até L. Se ela convergir aqui, então convergirá para toda a reta para uma função ímpar, né? Isso aqui, na verdade, o que ele está querendo dizer? Pensa que isso aqui converge, né? Essa somatória aqui converge. Bn sempre vai me dar um valor numérico, né? Então, quem está variando com x aqui é o seno. E o seno é uma função ímpar. E aí, se eu pensar x variando em todo R, isso aqui vai me dar uma função ímpar. Tá? Por isso que ele fala que vai convergir uma função ímpar e ainda de período 2π. 2L, né, no caso aqui. Que é simples ver isso também. Tá? Periódica de período 2L. Logo, essa série aqui, de fato, é uma série, será de fato a série de Fourier de f, onde f é a extensão periódica dessa função fzinha aqui, tá? De período 2L. Como a gente já tinha visto. Deixa eu só dar um zoom aqui. Antes de continuar, ficou alguma... É parecido com o que a gente... Esse primeiro problema é muito parecido com o que a gente já tinha feito, certo?
É, Aí eu pergunto para vocês, tem alguma dúvida, pessoal? Vocês queriam perguntar alguma coisa? Por enquanto tá tranquilo pra mim. Beleza. Tomar uma aguinha, depois de tomar água, vamos de volta aí. Então, gente, olha, análise da série 1.3, a série 1.3 é a série do U, né? Só, como não custa, né? É essa aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o BN, né? Colocar o BN na forma extensa dele, por extenso, né? E vou supor que eu posso fazer umas contas aqui, tá? Para ver que a gente pode escrever, como que a gente pode reescrever a nossa função, nossa solução. Então, aqui a gente vai observar que o que a gente está fazendo, a gente resolveu o problema do retângulo, né, anteriormente. Aqui, observando o lema de Riemann-Lebesgue para a sequência BN. O que é o lema de Riemann-Lebesgue? Gente, é assim, é o lema que quando eu faço, se eu fizer o limite de n tendendo ao infinito, o Bn aqui vai para zero, tá? Quando você tem a série de Fourier, o AN e os BNs, quando eu faço o limite deles, vão para zero. E tem a versão complexa, que aí eu mando o meu coeficiente complexo lá para zero também, quando o n vai para o infinito. Esse é o Riemann de Riemann-Lebesgue, tá? Então, os coeficientes aqui, como isso aqui, se eu fizer o limite, isso aqui vai para zero. Se eu fizer o limite de n indo para o infinito, isso vai para zero. Isso é Riemann-Lebesgue. A gente já provou lá atrás no capítulo 7. Tá? Ou no capítulo 6, agora eu não lembro. Acho que é o 7 ou 6, acho que é o 7. Isso significa, se ele converge, quer dizer que isso aqui é uma sequência limitada, tá? Uma sequência limitada desses coeficientes aqui. E aí, então, a série, essa série para mim, ó, aí é uma sequência limitada, né? E aí o fator, e quando a gente está fazendo aqui, olha, lembra, eu tenho uma exponencial. Bom, se o coeficiente Bn, que é esse cara aqui, ó, o coeficiente Bn é exatamente esse carinha aqui, ó. Ele é limitado, essa função aqui é limitada, então isso daqui é uma exponencial com um expoente negativo, tá? O que que acontece? Essa sequência aqui, essa série aí, ela vai convergir, tá? E ela converge uniformemente no intervalo zero, L, cartesiano epsilon mais infinito. Por que que fechado no epsilon, mas igualzinho as outras vezes a gente viu? Porque aqui é o tempo, é onde está variando o tempo. Se eu tomar o tempo igual a zero, o que que acontece? Eu elimino o fator da integral. Aí eu não sei se essa série aqui converge, tá? Então por isso que a gente faz isso. A gente tem a convergência para nos intervalos fechados. Aí eu pego esse epsilon para qualquer epsilon positivo. E aí isso permite escrever a 1.3, no caso que t é maior que zero, tá? Bom, se eu tenho convergência uniforme aqui, eu vou poder trocar a somatória com a integral, tá? A gente já provou esse teorema, né? Se eu tenho convergência uniforme, essa função vai convergir para uma. Se a função converge uniformemente, a u é pelo menos uma função contínua. E além disso, a gente pode ficar trocando o somatório com a integral aqui, tá? Então, aí eu vou poder escrever essa. Então, eu começo a escrever a u de x aqui. E esse cara aqui é o b, é o bn, tá? Então, para cada n, o bn se escreve dessa forma. Vezes isso aqui que já estava. O que que eu faço? Eu remanejo isso aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu troco o seu somatório com a integral, tá? Posso fazer isso porque a convergência dessa série é uniforme. E ajeito os termos. Quais termos que eu vou ajeitar aqui? Olha, 2 sobre L, soma de n de 1 até infinito, de todo mundo aqui, tá? E aí eu vou escrever dessa forma, onde a gente já viu isso aqui é o núcleo de calor, né? Essa função aqui chama núcleo do calor. E quem que é o K de XYT? Isso aqui, ó. O K de XY é exatamente isso aqui, tá? Ah,
Aí, olha, é o núcleo do calor do problema 1.1, né? Essa série, anote que isso aí define uma série uniformemente convergente, tá? Nesse daqui, ó, para o x variando em R, o y variando em R e o epsilon de zero até infinito. Porque, gente, apesar de a gente estar trabalhando no intervalo 0L, esse negócio aqui, ele está definido para toda a reta, tá? Está definido para toda a reta. E aqui, para esses tipos de intervalo, para o epsilon arbitrário. O tempo variando aqui. Então, gente, se isso aí é verdade, ela converge uniformemente. E a gente também nota que a gente nota também que eu posso derivar isso aqui, como ela converge uniformemente, eu posso derivar termo a termo. Então, se eu derivar com relação a x, posso derivar, sempre eu vou obter uma função contínua, né? Derivo e a derivada é uma função contínua, sempre com relação a x, com relação a y e com relação a t no intervalo. No intervalo t, no caso, tem que observar que é no intervalo epsilon mais infinito. Então, ela define uma coisa aqui, eu posso fazer isso, tá? E aí, como o epsilon aqui é arbitrário, gente, vale para todo epsilon. Sendo o epsilon arbitrário, a gente consegue mandar ele para zero e mostrar que a k é sem infinito aqui, ó, nesse conjunto, tá? E aí concluímos também, portanto, que derivando debaixo do sinal da integral, né? A u também é sem infinito, porque ó, a u é essa aqui. É praticamente o é praticamente o k, né? Só a f aqui. Então, se eu derivar aqui com relação a esses caras aqui, como k é sem infinito, eu posso derivar com relação ao sinal da integral, com relação a y aqui, sobre o sinal da integral, eu vou ter que a minha u tá aqui de 0 até L, cartesiano de 0 até o infinito, tá? Nota que aqui o 0 até L é o x que está variando aqui, tá? O y a gente tem que tomar cuidado, porque o y a gente tem a função f. A função f a gente só está pedindo que ela seja contínua, tá, gente? Então é o x. Então ela é sem infinito com relação ao x. O x variando, desculpa. Tá. Isso aqui não precisa aumentar, né? O x variando nesse intervalo aqui, de 0 até L fechado. E derivando a série 1.7 termo a termo, que é a série do K, né? A gente vê que ela satisfaz a equação do calor, tá? Aí é só fazer a derivada de K com relação a T, depois duas vezes com relação a X, você vai ver que o núcleo do calor satisfaz a equação do calor, né? E aí, automaticamente U também vai satisfazer a equação do calor. Porque, gente, é aqui. Quando eu derivar o xx, é só voltar nela, de novo. Opa, saiu da apresentação e parou de compartilhar. Às vezes acontece isso. Vamos lá. Intervalo, o slide atual. Aqui, pessoal, ó. Então, se eu derivar com relação a x em relação a t, a u com relação a x em relação a t, eu vou estar derivando k, a função k com relação a x com relação a t. Ela satisfaz o problema. Então, se ela satisfaz o problema, essa daqui vai satisfazer. Então, a u também vai satisfazer o problema, tá? Porque aí eu faço uxx, então vai ser uxx vai dar integral de 0 até infinito de kxx. Se eu fizer ut de xt, isso aqui vai dar a integral de f de y, k de t, xyt. Aí a hora que eu fizer ut e multiplicar por alfa, vocês vão ver que o t, quando eu derivar aqui, vai dar
o alfa vai descer aqui, né? 2 alfa. 2 alfa não vai casar, vai sair alfa ao quadrado, n ao quadrado, l ao quadrado, π quadrado, né? Vai descer todo mundo ali, quando eu derivar com relação a t. E aqui, quando eu derivar com relação a x, até por conta do que tem aqui, vai sair duas vezes como a direção a x, vai sair n quadrado, π quadrado, l quadrado. O alfa ao quadrado é o que vai ter que aparecer na coisa. Vocês vão ver que o t é igual a alfa ao quadrado xx, pelo fato de kx satisfazer essa equação, tá? Pessoal, eu já volto aí. Só um instantinho. Deixa eu só... Vou ver uma coisa ali rapidinho, eu já volto, tá? Então, pessoal, em resumo, o que a gente tem? A gente tem, então, a solução U, né? Dada por essa expressão aqui, U de xt igual a integral de 0 até L de f de y, k de x, y, t, dy, tá? Isso aí vai ser, ela satisfaz, essa expressão satisfaz a equação do calor, tá? E claro, gente, ela vai satisfazer as condições de contorno, porque, gente, é só, se eu tacar x igual a zero, o que vai acontecer? Vai dar zero no seno aqui, vai zerar todo mundo, então vai dar zero. Se eu tacar x igual a L, o que vai acontecer? X igual a L, vai cancelar o L com L, vai dar seno de nπ, vai dar zero, tá? Então, ela satisfaz as condições de contorno. E é claro, se eu colocando aqui o t igual a zero, esse aqui não é claro, tá? Eu estou falando é claro, não é claro. Para t igual a zero, a situação é um pouco mais delicada, que aí eu tenho que mostrar que dá f. Ó, que nota, a princípio, se eu tacar t igual a zero, a f não sai direto aqui, tá? T igual a zero só vai dar 1 aqui, vai sobrar essa somatória aqui, que a gente depois vai ver que é a série de Fourier da f, né? E aí lembra que a gente tem todo um trabalho, vocês viram o trabalhão que a gente teve para todos até agora para mostrar que essa série converge para f, né? Mas aí como que eu posso fazer isso? Se eu pôr t igual a zero aqui, tá rapidinho colocando t igual a zero, vai sobrar essa parte aqui. E aí isso aqui é a série de Fourier, né? Onde esse cara aqui é o coeficiente de B, é o Bn da série, né? A gente tem a expansão da f em séries de I, né? O que a gente não sabe, por mais que aquilo ali seja a série de Fourier da f, o que acontece? Eu não sei se ela converge para f. Pior, né? Como a f é uma função contínua, para convergir para f, a gente precisa da convergência uniforme daquela série, só que eu estou tirando a exponencial. Então tem que saber, mas aí a gente lembra lá do teorema do capítulo 7. O que eu tenho para convergir, para convergência uniforme? Convergência uniforme, eu vou ter que se a f, como vocês já fizeram o problema assim, se a f for contínua, periódica de período 2L, ela for diferenciável no intervalo de 0 até L, a menos de um número finito de pontos. Então a minha série de Fourier converge para f. Tá, e a f' a derivada for seccionalmente contínua, então minha série de Fourier converge para f uniformemente, tá? E aí é isso que ele está falando, ó. No entanto, supondo que f é diferenciável ao menos no número a menos de um número finito de pontos, a gente tem a convergência uniforme.
E se a F' for seccionalmente contínua, a F converge uniformemente. E a série 1.13, portanto, converge uniformemente nesse cara aqui, mostrando que U é contínua no segmento de reta, T igual a zero, certo? Beleza. E X entre o X aqui entre 0 e L. E satisfaz a equação 1.1. E acabamos de provar o seguinte teorema. Não, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é o que eu acabei de dizer para vocês. O problema é, será que no zero, essa função aqui da f, ela dá? Porque essa série aqui, ela vai convergir uniformemente, que é a série de Fourier da f, né? Que é esse pedaço aqui, ó, a série de Fourier da f é esse pedaço aqui, ó, o B2, é o Bn, tira exponencial, né? Porque a gente quer saber, a f só acontece quando t é igual a zero, então a exponencial não sai, então fica esse pedaço aqui, ó. Essa função aqui, ó. A série de Fourier da f vai ser exatamente esse pedacinho aqui, tá? Se ela é esse pedaço, a gente tem que saber se ela converge uniformemente. A gente já sabe, basta usar o teorema da convergência uniforme. F tem que ser contínua, periódica, período 2L, tá? Mas se a F não for, a gente faz extensão periódica dela, sem problema. A F pequena tem que ser derivada no intervalo de 0 até L aberto, a menos o número finito de pontos, tá? E a derivada da expansão dela tem que ser seccionalmente contínua. Feito isso, ela converge, a série de Fourier, ela converge para a série de Fourier dela. E aí, isso aqui nos zeros é exatamente a f de x, mostrando que essa função aqui satisfaz o problema 1.1, que é o problema do calor, tá? Ou seja, é isso que ele quer dizer com a gente demonstrou o seguinte teorema, e demonstrou, né? Porque é exatamente isso que a gente fez, olha. Se f for contínua e supõe que a a 1.2, satisfazendo 1.2, né? Ela é, vamos lá no 1.2, tá? Condição de compatibilidade. Ela supõe que f é diferenciável a menos número finito de pontos no intervalo aqui fechado de 0 até L. Tá? Não precisava ser fechado, tá? Pode ser que ele poderia ser aberto sem problema nenhum, tá? Porque é para convergência uniforme da f. E eu vou supor que ela é seccionalmente contínua aqui, tá? Então, a série de Fourier de 1.3 é uniformemente convergente em 0L aqui, fechado, para uma função contínua U, tá? Lembra, convergência uniforme implica que o limite dessa convergência é uma função contínua. E ela vai ser de classe C infinito, porque a gente já viu lá, porque o meu núcleo do calor é de classe C infinita, então a U é de classe infinita. E a U satisfaz a equação, a gente já viu lá, e a gente viu que ela satisfaz as condições de contorno. Então, ela satisfaz o problema 1, tá? Aí, tem alguma dúvida, pessoal, nisso? É exatamente o que a gente fez. Separação de variáveis, acha o candidato à solução, acha o nosso candidato à solução. Achou o nosso candidato à solução, o que que eu faço? Eu vou lá e mostro que ele é a solução. Qual é o grande problema sempre nesses problemas aí? Primeiro eu tenho que mostrar que ela é solução e mostrar, por exemplo, que ela satisfaz a equação. Eu preciso primeiro lidar com o núcleo, sempre com o núcleo do calor, ou no caso do Laplace, o núcleo de Poisson, tá? Um núcleo de Poisson, um núcleo no caso de Laplace no disco é o núcleo de Poisson, no caso do Laplace no retângulo é o núcleo de Clé, tá? Sempre a gente lida com aquele núcleo lá, com aquela função K ou a função P, o que a gente viu aparecendo aqui. E a gente tem que garantir as convergências, né? Na convergência tem que ser uniforme para a gente poder garantir que ela satisfaz a condição inicial. E da maneira que a gente construiu, a hora que a gente vai substituindo nos extremos ali, a gente vê que ela satisfaz a equação as condições de contorno, né? E a convergência uniforme da série
garante que a U, pelo menos, é contínua, que é o que a gente queria, e o fato da K ser infinita, ser infinita, a U acaba sendo ser infinito, no que a gente precisa ali. Aí eu pergunto, tem alguma dúvida, pessoal? Porque senão a gente vai fazer alguns comentários agora. Que é exatamente o que a gente discutiu no capítulo 7, tá? Se a F for só, lembra, para F convergir uniformemente, para a série da F convergir uniformemente para ela tem que ser contínua. Agora, se ela for seccionalmente contínua, eu já não tenho mais convergência uniforme, tá? E aí, o que acontece? A série de Fourier da F não converge para exatamente a F, mas converge para essa média dos limites laterais. Só que assim, gente, o que acontece? Ali a convergência pontual, o que acontece? A série de Fourier, no interior, ela vai convergir, né, para f de x, só que nas extremidades, dependendo da função, ela converge para essa média, né? Então, não exatamente satisfaz o problema, o nosso problema satisfaz o u de x lá vai satisfazer a condição inicial, né? O que eu sei é que essa vai ser a convergência pontual para f, tá? E aí não é convergência uniforme. Nesse caso aqui, então, 1.3 é a u de xt, tá? Nesse caso aqui, a série 1.3 ela converge uniformemente em R, cartesiano zero infinito. Por quê? Não porque não, aí eu não estou dependendo da F. Aquela série lá, ela converge porque a parte dos BNs lá é limitada, a gente já viu isso, ela sempre vai ser limitada por causa do lema de Riemann-Lebesgue. E aí eu tenho uma coisa limitada multiplicada por uma exponencial com expoente negativa. Então aquilo converge uniformemente via teste M de Weierstrass. Isso é muito simples, tá? Então ela converge uniformemente para uma função contínua aqui, tá? E aí ela vai ser sem infinito porque a gente lida lá com o núcleo de calor. O núcleo de calor a gente consegue que ela seja sem infinito aqui, tá? Só que ah, ela não vai ser uma função contínua. A u de xt não vai ser uma função contínua no R cartesiano zero fechado infinito, tá? Mas ela E aí o que ele diz aqui é o seguinte, mesmo que a f não seja contínua, a solução de algo de classe é de classe C infinito para valores arbitrariamente pequenos de t, exatamente aqui, ó, tá? Isso ilustra com o fato aí o que isso quer dizer? Isso aqui ilustra o fato da função da equação do calor. Ele fala que é uma coisa que eu acho que vocês não estão acostumados, mas suaviza a minha solução, né? Suaviza, ela quebra as descontinuidades, né? Ela é meio que assim, ela faz umas colas ali, e eu formo funções mais contínuas, né? Diferenciáveis, diferencialmente, que são infinitamente diferenciáveis, né? Nossas funções de classe infinita. Então isso suaviza, ou seja, regulariza muito bem a solução, a minha função. Mesmo que essa coisa aqui seja contínua. Qual que é Isso, fisicamente falando, que a gente está querendo dizer até um fenômeno que eu não sei se isso não acontece fisicamente, né? Mas se acontecesse, é como se eu tivesse assim, se eu pegar pensa numa chapa, tá? Não vamos nos preocupar com a espessura, mas uma chapa de dimensões assim grandes, né? Eu acho que ele fala aqui, deixa eu ver se é dimensões infinitas, né? Deixa eu ver. Ah, uma chapa de dimensão ela pode ter dimensão infinita, tá? Vamos supor que pudesse ter esse tipo de coisa. O que acontece? Se eu for lá e colocar uma fonte de calor, sei lá, eu acendo um maçarico embaixo, instantaneamente toda a chapa vai esquentar, vai sofrer o efeito desse calor, tá? Isso chama velocidade infinita de propagação. Isso é característica da equação do calor, tá?
Isso mostra que, do ponto de vista matemático, ela regulariza as funções, as funções, ela regulariza, ela pega expressões com funções descontínuas. Se eu fizer a multiplicação lá, é praticamente ali não chega a ser a convolução, né? Mas multiplicado por uma função pelo núcleo de calor lá, aquilo ali acaba consertando a minha função, transformando ela a expressão toda numa função de classe sem infinito. E do ponto de vista físico, isso daí não é muito vantajoso. O que que acontece é que, por causa dessa velocidade, porque ela não descreve exatamente o fenômeno que acontece. A gente sabe que mesmo se eu pegar uma chapa de 1 metro por 1 metro, se eu aquecer ela, não é exatamente no mesmo minuto que a gente vai sentir no mesmo segundo que a gente vai sentir o calor. Demora um tempinho, mas muito pouco, né? Porque é muito rápido, né? A gente sabe, se você começar a esquentar uma chapa ali, dependendo do material, ela vai muito rápido. É, Mas agora, se eu colocar sobre certos aspectos, né, esse modelo da equação de onda, a equação da onda é melhor, porque aí o que ele está querendo dizer aqui com isso é assim, porque a equação da onda não tem essa velocidade infinita de propagação. Na verdade, a equação da onda é ao contrário, é a velocidade finita de propagação, tá? E aí isso aparece quando a gente discute a questão da equação da onda, né? Eu vou voltar, que eu acho que deve estar lá no capítulo 5. É... Agora, para valores grandes de t, só se eu mandar o t lá se eu pegar um t suficientemente grande, essa equação ela funciona muito bem na presença de exponencial para cada termo, né, da série 1.3, tá? Suponho que eu pego um t grande e fixo ele. O que que eu faço? Se eu mandar o t, é, se eu pegar esse t suficientemente grande, e sabendo que os coeficientes limitados, tá? A gente sempre vai ter uma função sem infinito. Aqui, né? E a série vai convergir uniformemente, tá? Cada termo. Aí, como o Bn é limitado e a minha série é dada por uma exponencial de expoente negativo, né? O que que vai acontecer? Quando eu mandar esse t lá para o infinito, a minha solução vai para zero, né? E aí isso daqui tá de acordo com a impressão física, tá? O nosso problema. Que aí o que é que acontece? Se eu para tempos grandes, né, esse calor ele acaba se dissipando, né? Aí, no caso da F ser apenas contínua, tá? Um estudo cuidadoso do núcleo de calor, ele permite que a gente mostre isso aqui, ó, tá? A gente consegue mostrar que se eu mandar o t para zero, eu consigo mostrar que a F é da f de x, né? Via E esse limite aqui é limite uniforme, tá? Então a f aqui vai ser realmente uma função contínua, tá? E ela com essas condições de compatibilidade, tá? E o de x vale isso aqui. O que que ele está querendo dizer? Apenas contínua? Lembra, eu preciso que a f seja contínua, tá? Aqui ele não está pedindo, ela não está pedindo a diferenciabilidade no intervalo 0L, né? Então, para a gente mostrar um pouquinho mais delicado, mostrar que isso aqui satisfaz a equação, né? E a gente ali satisfaz a F satisfaz a equação satisfaz a condição inicial, minha U. E aí o que eu tenho que fazer é tentar fazer o limite lateral pela direita e mostrar que esse limite aqui dá F, tá? E aí eu só peço que a F satisfaça a condição de compatibilidade, né? Então, se eu não exigir que a F seja diferenciável no intervalo 0L a menos de um número finito de pontos, talvez eu não consiga convergência uniforme, aí a questão é um pouquinho mais delicada, tá? Ou seja, se eu mexer nas hipóteses daqueles teoremas lá do capítulo 7, se eu tirar algumas, ainda eu consigo mostrar isso. Só que aí o problema torna-se um pouquinho mais complicadinho, tá?
Esse complicadinho não foi legal e tá gravando, né? Mas fazer o quê? Tomara que não vire meme, né? E aí, gente, isso é tratado em outros textos, né? A gente não vai entrar no mesmo no mérito aqui, não dá tempo de ver, né? Isso daqui geralmente a gente tem que fazer bastante coisa. Eu não lembro exatamente para a equação do calor. Eu lembro que a equação da onda dá trabalho, bastante trabalho, tá? É... Pessoal, deixa eu ver uma coisa que vocês tinham que aprender no curso, deixa eu ver se vocês aprenderam até hoje. Eu falei isso no começo do curso e não sei se vocês guardaram. O que que é um problema bem posto? Vamos ver. Procurar alguém aí. Roberto, Logo eu. de É, Radamar. ai, que Pode tem falar. solução única? Uma coisa assim? Exatamente. Solução, só falta mais uma coisinha. E O que definida que é no. isso? Mas isso é verdade. Mas assim, tem uma coisa. O que que acontece se eu perturbar a solução? O que que tem que acontecer? Pensa assim numa corda de violão. O que acontece? Eu vou lá e puxo ela. O que que acontece com ela? Ela geralmente volta. Se eu não tiver mais nada atuando, ela volta no lugar, né? Isso quer dizer que eu perturbei a corda do violão e ela voltou, né? Ou seja, seria legal se essa solução, se eu fizesse assim, se eu desse uma. Pensa assim, se eu tô lá puxando a corda do violão, de repente se eu puxo essa corda, ela dá a louca e some, e sai do violão e vai para, sei lá, para onde? Some da minha vista. Isso é razoável? Não, né? Não. Então, o que que significa isso? Que se eu perturbar a solução, eu quero que ela não fique muito alterada, tá? Não tenha alterações graves. Se acertou 90%, faltou só isso. Que ela tem que ser contínua com relação aos dados iniciais, tá? Ou seja, se eu mudar a F, se eu pegar uma F e uma F2, se a diferença delas forem pequenas, a solução também continua sendo pequena, tá? Mas é isso aí, Roberto. Eu gostei de ver. Parabéns. Eu não sei se eu perguntasse para os outros se eles saberiam, né? Mas assim, vocês têm que sair desse curso assim, a primeira coisa, o que que é um problema bem posto no sentido de Hadamard, tá? O problema tem solução, essa solução é única e ela depende continuamente dos dados iniciais, tá? É isso. Valeu, Roberto. Vocês ainda têm salvação, gente. Tô feliz, hein? Professor Xarope, né? Enfim. Pessoal, alguma dúvida até agora? Que eu vou falar aqui que é esse, fazer essa consideração do problema bem posto. Tem alguma dúvida nas coisas que eu disse acima? Que é a parte mais legal, que é a explicação física, né? De o que, que é o significado dessas soluções, né? Não é uma coisa aleatória, né? Ela descreve o problema, depende, né? Quando a gente trabalha com esses problemas, a gente percebe o seguinte: a equação do calor, essa equação aí, ela é conhecida como equação de calor e equação do calor de Fourier, tá? Porque assim, quem deduziu ela dessa forma foi o Fourier. Tem outros caras que deduziram, eles suporam outras coisas que você chega em equações mais realistas do fenômeno, né? Que uma, por exemplo, que eu acabei estudando junto com o meu problema é um problema de onda, mas aí eu estava estudando o problema da equação da onda junto com a equação do calor. Você forma um problema com um acoplamento, né? Do calor com o coisa. E aí você muda essa equação de Fourier, você tem uma determinada solução. Quando você muda, você tem tem outra solução e outra forma de trabalhar, tá? Então essas coisas vão ter um significado aí, tá? Então essa é a parte legal, tá? É, se alguém tem alguma dúvida, legal. Aí, gente, então vamos lá. O problema 1.1 lá, o problema do nosso problema do calor com condições iniciais lá
em condições de contorno, zero nas pontas da... A gente pode pensar que é uma barra de tamanho L, ela é zero nas pontas e tem uma temperatura inicial. A gente tem um problema misto. Esse problema é bem posto, porque o que a gente tem agora, a gente vai mostrar que ele tem lá a solução que falta mostrar. A gente mostrou que existe uma solução. Agora, eu não sei se aquela solução é única. A gente vai mostrar daqui a pouco. E eu tenho que mostrar que aquela solução também depende dos dados iniciais. É o problema bem posto no sentido de Hadamard, tá? E aí, vamos então primeiro para a questão dos dados iniciais. Quem são os dados iniciais? O dado inicial é, no zero, a minha solução tem que valer f. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pequena perturbação. O que é uma pequena perturbação? Eu vou pegar uma outra f, tá? Eu vou chamar de f2. E se eu tiver que essa f tem... E se essa f aqui ela tem uma distância, né? Se essa distância aqui for pequena, então não altere nada a minha solução, tá? É isso que eu vou mostrar. Ou seja, mostrar isso, que ela depende continuamente dos dados iniciais, é mostrar o seguinte, ó. Pego essas f's, suponho que as duas estão têm as mesmas condições do teorema 1.1, que é o teorema de existência ali, tá? Aquele teorema que a gente viu, né? Então, f tem que ser, ela é contínua, periódico período 2π, seccionalmente contínua, a derivada é seccionalmente contínua, e essa derivada, ela no interior do intervalo 0L, ela é derivável a menos de, então, se é derivável a menos de um número finito de pontos, tá? Então, o que acontece? Dadas as duas soluções correspondentes a f e f', a correspondente a f eu vou chamar de u, correspondente a f' eu vou chamar de u', tá? Então, a diferença dessas soluções vai ser o quê? Isso aqui lembra lá, é o somatório de n de 1 até infinito, do u de x, f de y, k de x, y, t, tá? O núcleo do calor é o mesmo para as duas, tá? Então, o que acontece? Se eu fizer essa diferença, o que vai acontecer aqui é, vai ser menor ou igual que o módulo. Se eu tacar aqui dentro aquilo lá, vai acontecer o seguinte, vai ter o somatório, passa o módulo para dentro do somatório. Somatório maior ou igual, tá? Ainda, lá tem senos, duas componentes que são senos. O módulo do seno é menor ou igual que 1, então aqui é a ajuda do menor ou igual que 1. Então, por isso que o senos também desapareceu. E o módulo da exponencial continua sendo ela mesma, né? Porque a exponencial sempre é positiva. Então, o que sobra é isso aqui, ó. Integral de 0 até L do módulo da f de y menos f tilde de y, tá? Exponencial disso. O que eu faço? Tomo o máximo do y aqui variando no intervalo de 0 até L, ou o máximo de x, né? Tanto é o máximo de y aqui. Quando eu faço isso, essa diferença aqui fica limitada, porque essa função é contínua, essa é função contínua. Se ela é contínua, a gente sabe que funções contínuas em intervalos fechados, elas são uniformemente contínuas e assumem máximo e mínimo. Então, eu posso tomar esse máximo. Esse máximo aqui existe, né? Esse máximo existe. Então, eu posso trocar aqui e essa norma aqui é chamada norma infinito. Então, isso aqui fica menor ou igual que 2 vezes o máximo disso aqui. Joga para fora. O L a gente podia ter colocado uma constante aqui, né? Que ele sumiu com o L. O problema desse L é que se ele for pequeno, né? Mas enfim, ele não colocou no máximo aqui, né? Mas enfim. Ah, não, gente, desculpa. Claro que vai sumir o L, né? Porque eu coloco o máximo é um número, sai para fora, integral de 0 até L, o L cancela, né? Claro. Então, fica 2 vezes a norma do máximo, onde ela é dada por isso, é só tomar o máximo aqui, esse máximo existe, vai dar integral de 0 até L, cancela, vai sobrar só o 2, exponencial desse cara aqui. Né? Então, a gente nota que é o seguinte aqui, ó. A gente nota que se essa diferença for menor que epsilon, essa série aqui converge, porque ela é a série de uma exponencial. Eles sumiram com o sinal, tá errado aqui, é só tem um sinalzinho aqui, tá? Aqui não é menos, aqui tem um menos aqui.
Então, essa série aqui é uma série convergente, tá? Se ela é uma série convergente, eu posso encontrar uma emissão suficientemente grande, tal, que isso aqui fica menor que uma constante, tá? E aí eu faço epsilon, se eu fizer isso aqui, epsilon menor que duas vezes, que epsilon sobre 2 essa vezes essa constante, eu vou continuar a conseguir que isso aqui fique menor que epsilon. Ou seja, variações pequenas da minha f para minha f2 acarretem variações pequenas nas minhas soluções, né? E aí elas não ficam muito longe. Isso quer dizer que essa função aqui depende continuamente dos meus dados iniciais. Quem são os dados iniciais? Esses aqui, tá? Ah lá, ele até fez aqui, né? Ah lá, se ficar pequeno aqui, eu consigo falar que esse cara aqui também fica pequeno, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então aqui eu mostrei que aquilo lá eu tinha mostrado que ela era contínua com relação aos dados iniciais. Para mostrar que o problema é bem posto, falta mostrar que que a minha solução é única, tá? E aí a gente usa o método de energia, tá? Mais ou menos. Esse EDT é chamado de energia, tá? Ou energia integral da minha equação. Na verdade, ele não escreveu. Se eu fosse escrever a energia dessa equação, quando a gente trabalha, não é bem só isso, né? Teria que ser assim. É que ele usou para o fim que ele queria aqui, mas geralmente a energia desse problema é essa aqui, ó. E de T, que aí tem o x, exatamente isso aqui, ó. É meio, metade da norma, a integral de zero, isso. Integral de zero até T da norma, ou do módulo, no caso que a gente está na reta, da U ao quadrado, mais o x ao quadrado. O t ao quadrado, desculpa, mais o x ao quadrado, tx. Significa o que isso aqui? Fisicamente, a gente escreve assim ao invés de escrever desse jeito. É porque ela aqui só para resolver o problema de unicidade, tá? Mas essa energia é mais que isso aqui. É exatamente, desculpa, de 0 até L, que não é 0 até T. De 0 até L significa o quê? Olha, a velocidade, tá? A velocidade, né, é a velocidade aqui, né, a correlação ao tempo é a velocidade cinética, tá? E a energia potencial. Os físicos, a gente escreve assim, até quando trabalha com EDP, escreve assim, porque já é a notação até que o pessoal da física curte, né? Isso daí é a energia do sistema. Ele chamou de energia integral isso aqui, porque é o que satisfaz, mas a nossa energia, quando a gente faz, trabalha dessa forma aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Então, o que ele está chamando de energia integral aqui, então eu vou definir a seguinte função, olha. Eu pego E de t igual a integral de 0 até L da U de x, né, da solução, x em t dx para t maior ou igual que zero. Tá? Isso aí é chamada energia integral da energia, né? Integral de energia. A gente costuma chamar de energia, tá? E aí, se a U for ser de classe C2, se for solução do nosso problema de classe C2, então U é definida pela equação 1.8, que é a anterior, né? E é definida pela equação 1.8, no intervalo de 0 até infinito, para T, tá? É diferenciável e derivando a equação, a gente vai obter o seguinte, ó, derivar isso aqui com relação a t, a gente pode, como ela é de classe infinita, a gente pode derivar sobre o sinal da integral. A hora que eu derivo isso aqui, é regra da cadeia, tombo 2 vezes u de xt vezes a derivada de u de xt com relação a t, é que aparece aqui, só que ela é a solução do problema, u de xt é igual a alfa ao quadrado u xx, que está aqui, então alfa ao quadrado u de xx é igual a u de t. Aí fica 2 vezes u de xt, que já era o que estava aqui, tá? E isso aqui, olha, agora aqui eu uso integração por partes. Eu faço integração por partes aqui com relação a x, tá? Na hora que eu fizer a integração por partes,
esse x ele acaba passando para cá. Depois vocês fazem lá para vocês verem. Esse x acaba passando para cá. Então o que acontece? Só que aí eu troco o sinal, né? Por quê? Vai ser, eu chamo de dv u de x, e o u eu chamo de u de xt, tá? Então o que acontece? Integrar isso aqui com relação a x, fica o x, né? Vezes u, calculado do aí vezes 2 alfa ao quadrado, né? O que sobra, calculado de 0 até L. A hora que eu substituir, a gente sabe lá que na fórmula, a gente sabe que a minha u satisfaz as condições de contorno. Então, aquele pedacinho da integral por partes, que fica a integral de u vezes v, de 0 até L ali, no caso u, vezes o x, isso vai dar zero, porque ela satisfaz a equação nas condições de contorno. Aí vai ficar menos alfa ao quadrado, que é a constante está cá, aqui, v dx, tá? Então a derivada da u com relação a x é o x. E a v a gente sabe que é o x, então por isso ficou o x quadrado. Que é o que aconteceu aqui. Então ele está dizendo que a derivada da... Ela está dizendo para mim que a derivada da energia com relação a t é negativa. Gente, uma função, a derivada de uma função negativa, que eu posso dizer o que dessa função? Por exemplo, não sei se está aí o Elton. Pode falar, Roberto. Eu? Crescente. Uhum. Decrescente, isso. Decrescente. Exatamente. Se ela é negativa, ela é decrescente, tá? Então, se ela é decrescente, então essa energia, claro, ela é positiva porque a definição dela, isso aqui é positivo, maior ou igual que zero. E como ela é decrescente, e eu estou no intervalo de zero até infinito, então a energia no zero ganha da E de t para todo t, né? Só que no zero essa energia aqui é isso, como a minha F, como a minha F aqui satisfaz a solução do problema, quando eu tacar zero no t, aqui vai ser f de x quadrado. Então aqui fica f de x quadrado. Então minha energia é menor ou igual que a f de x da integral de 0 até L da f de x quadrado, tá? Por outro lado, bom, então a gente guarda isso aqui, tá? A E de t é menor ou igual que isso aqui. Beleza. Agora vamos supor que eu pegue outra solução. A gente está partindo para provar a unicidade. Então eu vou supor que tem outra solução do problema. Tá? Então ela tem que satisfazer exatamente tudo isso aqui. Como ela tem que satisfazer a 1.1, né? Ela está nessa classe e é a solução de 1.1, então também satisfaz energia. Tá? Aqui ainda continua, né? Deixa eu passar aqui para cá. O de x, cadê aqui? Ó, se V é outra solução, desculpa aqui, eu vou tomar W como sendo V a solução do problema, tá? Se ela for outra solução nessa classe, a gente pega a W. E a W vai satisfazer o seguinte problema. Se eu fizer o T aqui, vai ser o T, o WT aqui vai ser o T, VT. Então, o que vai acontecer? O T é o XX. O V é VXX. Então, fica aqui. Só que o x, a derivada, ela é linear, então isso aqui é a mesma coisa de passo parênteses, u menos v, xx. Então isso aqui é w, é wxx. Então satisfaz aqui. Com alfa ao quadrado, né? Se eu colocar nas condições iniciais, a condição inicial tanto aqui quanto aqui vale zero, é claro. Então a u vale zero, a v vale zero no ponto 0 até t e no ponto de LT. Também a w vai satisfazer. E o que muda aqui é que quando eu faço w de x0, aqui vai dar u de x0, que é f de x, e como a v a v também é outra solução, a v de x0 é f de x, então f de x menos f de x vai dar zero. Então a gente tem o mesmo problema, só que agora com a minha condição inicial zero, tá?
Se a gente tem o mesmo problema com a condição inicial zero, a energia do problema também é a mesma, a EDT é a mesma, só que agora a gente não tinha demonstrado que a EDT era exatamente isso. Agora o E de zero é zero, porque o E de zero é integral disso aqui que é zero. Então quer dizer que essa integral de zero até L, que é a energia integral, é menor ou igual que zero. Mas isso é positivo, né? Maior ou igual que zero aqui, menor ou igual que zero. Então isso aqui só pode ser zero. Só que como a W é uma função sem infinita, em particular C2 em particular, e contínua no fecho lá, certo? Em particular, W também vai ser. Se W é, a gente sabe que é integral de funções contínuas aqui, positivas, a função de dentro, se essa integral der zero e a função de dentro é positiva e contínua, então essa função só pode ser zero, tá? Então quer dizer que W é zero, mas W é a diferença dessa. Se isso aqui é zero, se essa diferença é zero, quer dizer que essa função aqui é igual a ela e a gente provou a unicidade, tá? A gente acabou de provar a unicidade. Então, o que que acontece? Eu já provei que ela tinha uma solução lá com a U, provei que a solução é única e provei que ela depende continuamente dos dados iniciais. Então, a solução da equação do calor é um problema, mostra a equação do calor é um problema bem posto no sentido de Hadamard, tá? É exatamente isso aqui. O problema 1.1, se ele tiver solução aqui, tá? Nessa classe aqui, ela será única, tá? E além disso, depende dos dados, continuamente dos dados iniciais, tá? Essa parte aqui eu vou deixar para a próxima, porque já é 9h40, né? 9h34. A gente vai discutir melhor na manhã, tá? Porque aí eu considerar o problema 1.1 com condições de contornos diferentes. Aí isso daqui, a princípio, eu não posso ir usando o... Eu não posso usar o método de separação de variáveis diretamente. Por quê? Porque é o seguinte, simples, gente. Quando a gente usa o método de separação de variáveis, lembra? A gente usa essas condições para pôr em condições para minhas EDOs lá. O que que acontece? Acontece que quando essas coisas são diferentes aqui, então eu vou ter lá que a U no zero vai valer isso, aí a U no L a Y no L vai valer isso. Vai dar algum probleminha se essas coisas forem diferentes. Então a gente tem que fazer umas modificações aqui antes de começar resolver esse problema. Ou seja, eu não consigo. É igual no caso da equação do calor lá, da equação de Laplace. Muito parecido. A gente, a princípio, não consegue aplicar o problema de separação de variáveis, que é o caso aqui, mas a gente faz uma modificação e consegue, tá? Só para vocês não ficarem curiosos até amanhã, a modificação que a gente faz é transformar aquele problema, trabalhar com uma coisa que a gente chama de solução estacionária. Mas amanhã eu vou falar melhor, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa vocês queiram falar, comentar? Olá, Alisson. Oi. Depois você poderia me falar, você retornou a atividade 1 e a 6, né? Isso. Eu queria saber da nota da 1, por que que eu fiquei com 8. Lá, o que que eu errei. Ali só foi coisa, teve muito, a maior parte ficou com isso, porque foi na hora de resolver lá, vocês têm que, depois eu vou ter que abrir a sua para ver em específico, mas tinha muita gente que estava resolvendo e estava esquecendo que às vezes na hora de você integrar alguma coisa assim, eu não sei se é o caso seu, você tinha uma função constante com relação a y. Aí tudo bem, aí beleza. A pessoa fazia isso. Aí depois ela integrava de novo, por exemplo, com relação a x. Você vai ter outra função contínua com relação, constante com relação a y. E a pessoa esquecia. Então foi isso mais ou menos que eu tirei ponto. Não sei se foi o caso seu. Ah, tá. Aí depois você me fala, então? Falo, depois a gente pode conversar, né? Alisson, eu ia até falar sobre isso também. Se tinha como você. Eu acho que quando você retorna à atividade, tem como você colocar comentário.
pra falar, tipo, o que que a gente, onde a gente errou, Ah, essas sim, coisas. é que eu fiz muito rápido, eu deveria ter posto, né? Mas eu vou fazer sim, Aham. Eu também tá? fiquei me perguntando o porquê de Não, ter tido redução na nota. não foi porque não foi de sacanagem, tá? Não, sim, mas é porque aí a gente também não sabe onde a gente tá errando. Não, mas eu vou falar sim, teria que ter dado